Bom dia, povo, tudo bom? Vou falar aqui de dois livros sobre Skin and the Game e Antifrágil, do mesmo cara que fez Black Swan, ou Disney Negro, acho que é isso. É Nicolas alguma coisa. Enfim, sugestão do René de Paula. Vamos lá. Ele fez um review, melhor que provavelmente vai ser o meu, mas a ênfase que eu vou dar aqui é diferente. O René de Paula, né, fez um review. Agora vamos falar, eu gostaria de falar assim, primeiro ponto que eu achei interessante, eu gostaria de comentar aqui sobre o livro. Um dos pontos que ele comenta, e essa semana estavam falando sobre a questão do Bolsonaro, a questão do João Amoedo, que o João, ele só tá pensando na questão... Vou esperar passar o aviãozinho aqui. E que ele fala sobre a questão... falar assim, o João só se preocupa com a questão econômica, não se preocupa com a questão moral. E o que o Brasil está precisando hoje não é só uma questão econômica, mas também uma questão moral, né? Tipo assim, o pessoal está enxergando no Bolsonaro que o cara sozinho vai resolver o problema de 200 milhões de pessoas. E daí é interessante que eu não lembro qual foi o livro que comenta sobre a questão da economia americana. Tem muita gente que critica a questão da educação americana, e não é segredo para ninguém que eu já comentei aqui em outras oportunidades que os próprios americanos criticam muito o sistema educacional aqui. E uma das coisas que mais puxa, na verdade, a economia americana não necessariamente é o nível educacional do pessoal, mas sim o nível de criatividade e a oportunidade econômica que se cria aqui. E como é que se dá isso? Inclusive, isso é a questão de abertura de falência das empresas americanas. Eu não sei exatamente como funciona, mas parece que é mais simples do que nos outros países. Tanto que a Alemanha está aplicando já, eu estava estudando aplicar também o mesmo sistema para a Alemanha. E muita gente fala que esse foi um dos motivos do porquê os Estados Unidos conseguiu sair da crise mais facilmente do que a Europa. E daí, o que isso induz, né? Mas qual que é a lógica de tu pegar e simplificar a questão de falência? Você facilita e você incentiva as pessoas a se arriscarem mais. Quando tu incentiva as pessoas a se arriscarem com relação a um trabalho, um projeto, enfim, abrir a tua empresa, por consequência você acaba fazendo aquilo, né? E isso é que faz com que a economia seja tão desenvolvida. Não é de hoje, pessoal. Todo mundo sabe que o sistema educacional da Rússia é super, super bem feito, bem desenvolvido. Não necessariamente os caras são a maior potência do mundo. E daí vem aquela questão, por quê? Porque provavelmente o governo foi, né, por muito tempo, acredito que até hoje, hoje está mais ou menos tipo o Brasil. Então, a questão da Rússia, o governo era muito, muito influente na economia em si, não dando oportunidade para a economia privada, né? Então, aí vem um ponto interessante. A economia em si é mais importante, e um dos pontos que é comentado no livro do Antifrágil, do Nicolas, é justamente isso. Que não necessariamente o cara que estuda e tal é o cara que realmente, o mais estudado, é o cara que vai fomentar a inovação, mas sim uma pessoa criativa, né?
E daí eu já falei já em outras oportunidades sobre a questão de criatividade, da questão de mistura de conhecimentos, a questão de se expor a outras experiências e mistura entre áreas e tudo mais. Aí ele também comenta sobre a questão da seleção natural, do porquê que é importante tu não dar muita proteção para o sistema. O que eu quero dizer com muita proteção para o sistema? Deixar que as empresas se virem por conta, deixar que seu filho se vire sozinho, deixar que as empresas não fique tão dependente do governo. Ih, que beleza. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui, que tem um cara que tá conversando um pouquinho alto no telefone. E daí, porque isso faz com que o próprio sistema, digamos assim, sistema econômico, filtre se essas empresas valem a pena ou não de manter eles no mercado, entendeu? Ao invés de pegar e fazer um negócio protecionista, que é o que o Trump está fazendo hoje, que muita gente está criticando, no mercado, né? Porque tu acaba tornando um sistema protecionista, acaba voltando ao sistema que a Rússia criou, que a Argentina estava fazendo, que vocês estão vendo aí que a gente não está nos melhores casos, né? Então, outra coisa que ele fala sobre a questão do antifrágil é a questão de recomendação. Qual que é a consequência das recomendações que tu está seguindo? Essa pessoa que tá te orientando, se der alguma coisa errada com relação à orientação que ela tá te dando, o que vai acontecer com ela, né? Então, por que ela fala sobre isso? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem um problema muito grande com a questão dos bancos, né? Tem muito cara que tem rabo preso no próprio banco e fica dando recomendação. E aí, qual que é a consequência se der errado aquela recomendação? E por que eu entrei nesse assunto da questão da importância, que daí esse aí é o livro Skin in the Game, que seria a pele em jogo, digamos assim, se for traduzir. Qual que é a consequência dos caras que gerenciaram o museu lá do Rio de Janeiro, agora que pegou fogo? Nada. E é por isso que acontece tanta coisa errada. Não só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a crise de 2008 foi justamente isso. Foi a falta de consequência que fez com que ele fizesse que as pessoas... Os diretores dos bancos fizessem o que quisessem, ganhar os seus bônus e, por consequência, quem teve que pagar as contas foi o contribuinte americano, né? E no Brasil é a mesma coisa, cara. O que acontece com os políticos quando os caras fazem alguma coisa errada com relação à corrupção? Não acontece nada. O que vai acontecer com o pessoal lá do museu? Provavelmente nada. Enquanto não acontece nada com ninguém, a galera continua fazendo essas barbaridades, né? Tipo, como é que tu vai recuperar, por exemplo, agora tudo que se perdeu no Museu do Rio de Janeiro? Não tem como. Por mais que tu vá lá e fale assim, pegue todo o dinheiro do mundo, não tem como recuperar algumas coisas que se perderam ali. Eu não sei se foi destruído totalmente os fósseis, mas provavelmente foi danificado, entendeu? Então, tipo, não tem como recuperar. Então, não tem como... daí, outra questão que ele comenta no livro, que eu acho bem interessante, é a questão do risco zero. E daí eu lembro vocês a questão do Warren Buffett. O Warren Buffett tem de selecionar as empresas que seja assim: a empresa tem que ser tão boa que independente de quem está gerenciando ela, a empresa continue funcionando. Porque a ideia é a seguinte: se mesmo um louco dirige essa empresa, eu não vou ter prejuízo. Porque, por consequência, algum dia algum louco vai dirigir essa empresa. Entendeu? E, por consequência, cara, é um documentário super interessante. Está disponível, acho que na Amazon.
Amazon Prime. Eu não sei se como é que vocês podem encontrar em outro aí no Brasil e tal. Mas, assim, se vocês conseguirem ver um documentário sobre a vida do Warren Buffett, é super, super interessante, bem bacana. E, inclusive a questão filantrópica que ele está fazendo, ele está doando bilhões, cara. Eu acho que ele vai doar cerca de 60 bilhões de dólares, a maior doação da história do mundo, para instituições de caridade. E daí, enfim, essa é a ideia do risco zero. E um ponto, por exemplo, que eu usei para minha vida e que eu posso dizer que deu certo nessa questão do risco zero, que também é comentado isso no livro, que daí tem a ver com a questão do Black Swan, é a questão do desemprego. Qual que foi a minha ideia quando eu abri a empresa, né? Agora em outubro, dia 1º de outubro, vai fazer 10 anos. Tu tendo a empresa, abrindo a empresa, a possibilidade de eu ficar desempregado e ter um problema, tipo assim, eu tenho um grande projeto, eu ficar desempregado, tu reduz muito, né? Porque ao invés de ter um cliente só, você tem vários clientes. O que acontece quando você é empregado de uma empresa? Você tem um cliente só, né? Teu risco é muito maior, né? Do dia pro outro tu perder tudo que tu tem. Então, esse é um ponto interessante. Assim, qual que é o risco que eu tenho se o que eu tenho hoje der errado, né? Então, isso é um negócio a se pensar quando for fazer estratégia para a vida. Eu acho que é isso. Desculpa, pessoal, ficou meio enrolado o vídeo aqui, mas aqui... Conexão tá caindo direto. Mas é isso aí, um ótimo final de semana, um beijo pra todo mundo. Valeu, até!